Bom dia, professores. Bom dia, professoras. Dando início a mais um ATPC da Diretoria de São José do Rio Preto, ATPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. D&D, Metodologias Ativas no Currículo em Ação. Pois bem, então nós vamos dar início aqui a mais um ATPC da diretoria, seguindo a nossa pauta. A abertura, a pauta e o vídeo que eu vou colocar logo depois, que pode ter o oleiro. Bom, nós temos então, primeiramente, currículo em ação, aprendizagem significativa em sociologia, com o professor Arsênio, a análise da plataforma CAED em história de uma habilidade em defasagem, com o professor Alessandro, e, por último, nós teremos então o currículo em ação, análise dos objetos de conhecimento e filosofia, com o professor Geraldo, PCNP de Filosofia, tá? Eu espero que vocês aproveitem muito bem o nosso TPC, que é feito sempre com muito carinho para todos vocês. Não se esqueçam ao final de responder o formulário. Vamos lá ao vídeo, o oleiro. É muito interessante que vocês notem, né, a função do mestre e o seu discípulo, o seu aluno, em produzir o melhor, sempre o melhor. E assim, é dar vida ao barro, né? O Criador e a criatura, o mestre e o discípulo, o professor e seu aluno. Que possamos fazer uma analogia com tudo isso e acreditar que temos o poder mágico de transformar vidas. Com vocês, então, o vídeo. Logo em seguida, começa aí a TPC nossa de hoje. Um bom dia a todos.
Bom dia, espero que vocês estejam bem. No ATPC de hoje da Diretoria de Ensino, vamos realizar um encontro de apoio ao currículo com base em metodologias ativas. Para começar, eu selecionei uma frase aqui do patrono da educação para a gente fazer uma reflexão. Segundo Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Pedagogia da autonomia. Então ele vai totalmente de encontro
a questão das metodologias ativas, né, mostrando como ele era realmente uma pessoa à frente do seu tempo. Bom, para começar, vamos relembrar o conceito de metodologias ativas. Na metodologia ativa, o aluno é personagem principal e o maior responsável pelo processo de aprendizado. O objetivo desse modelo de ensino é incentivar que a comunidade acadêmica desenvolva a capacidade de absorção de conteúdos de maneira autônoma e participativa. São as metodologias ativas: o ensino híbrido, que basicamente combina atividades com e sem professor, né? Todos aí estão usando ou usaram nesse contexto pandêmico, e dessa forma possibilita que o aluno estude sozinho, seja com o apoio da internet ou não, e em sala de aula, seja ele com um grupo ou com o professor. Depois, a sala de aula invertida. Nesse modelo, o aluno tem acesso aos conteúdos previamente, para que o tempo em sala de aula seja otimizado. Pode ser aí com o apoio da internet ou não. Isso faz com que ele chegue com um conhecimento prévio e apenas tire suas dúvidas com os professores e interaja com os colegas. Depois, aprendizagem baseada em projetos, que tem por objetivo fazer com que os alunos adquiram conhecimento por meio da solução colaborativa de desafios, ou seja, o aluno precisaria se esforçar para explorar soluções possíveis dentro de um contexto específico. Temos a aprendizagem baseada em problemas, que tem o intuito de tornar o aluno capaz de construir o aprendizado conceitual, procedimental e atitudinal por meio de problemas propostos. Ou seja, isso ajudaria a expor situações motivadoras para os alunos. Em contraposição à aprendizagem baseada em projetos, que exige que o aluno coloque a mão na massa, a aprendizagem baseada em problemas é focada na parte teórica da resolução de casos. Cai muito bem no ensino das ciências humanas. Temos também o estudo de caso, que oferece aos estudantes uma oportunidade de direcionar sua própria aprendizagem enquanto exploram seus conhecimentos em situações relativamente complexas, e representam relatos de situações do mundo real, apresentadas ao estudante com a finalidade de ensiná-los, preparando-os para a resolução de problemas reais ou conhecimento de problemas reais. Aqui, em seguida, temos a aprendizagem entre pares ou times, o famoso trabalho em grupo, né? Todo mundo já deve ter usado, que é a formação de equipes dentro de determinada turma, para que o aprendizado seja feito em conjunto e haja o compartilhamento de ideias. Creio que todos os professores já usaram em algum momento da sua docência. Por último, a gamificação, que é o objetivo de envolver os alunos e incentivar a colaboração entre eles a partir do compartilhamento de elementos e princípios dos jogos. Aqui nós não precisamos necessariamente pensar em jogos eletrônicos e digitais. Qualquer tentativa de montar um jogo ou promover a aprendizagem por meio de conceitos de jogos é considerado gamificação. Muito bem. Possibilidade de metodologias ativas no currículo em ação. Então, basicamente, eu vou pegar uma habilidade essencial de 2021, expor ela dentro de uma situação de aprendizagem do currículo em ação e propor algumas ideias de trabalho com base nas metodologias ativas. Lembrando que eu não estou aqui para obrigar ninguém a adotar um método específico de trabalho. Os professores têm total autonomia para decidir sobre o método adotado em sua docência, mas fica aí uma ideia. E eu acho interessante a questão da metodologia ativa, porque ela acaba sendo benéfica para o professor, uma vez que ela otimiza o nosso trabalho. Então,
eu gosto de adotar metodologias ativas porque elas tiram um pouco da carga de cima da gente e passam um pouco para o aluno. E ao mesmo tempo que ela dá mais responsabilidade para o aluno, ela desenvolve mais autonomia. Então, vamos lá. Então, aqui a habilidade que vai ser trabalhada. Eu selecionei a primeira situação de aprendizagem do currículo em ação do primeiro ano do ensino médio. Então, nós temos aqui a descrição da habilidade ensino médio. É uma habilidade que pode ser desenvolvida do primeiro ano ao terceiro, né? Ciências humanas e sociais, competência número 2 e habilidade número 5. Diz o seguinte: analisar a produção de diferentes territorialidades em suas dimensões culturais, econômicas, ambientais, políticas e sociais no Brasil e no mundo contemporâneo, com destaque para as culturas juvenis. E o objeto do conhecimento é o papel da juventude em contextos territoriais, central e periférico, material e virtual, profissional e acadêmico, e cultural e político. Beleza? Temos aqui então a situação de aprendizagem número 1, né, com o tema territorialidades e juventudes. A situação problema, que é compartilhada por todas as áreas de humanas, que é quais fazeres sociais, políticos, econômicos e tecnológicos, dos mais simples aos mais complexos, tornam a nossa sociedade melhor. E o objeto do conhecimento, o papel da juventude em contextos territoriais, central e periférico, material e virtual e etc. Repetindo ali o quadro anterior. Resumindo aqui o quadro inicial, nessa primeira situação, nós devemos refletir com o aluno sobre a noção de juventudes dentro do aspecto social e de que forma ela influencia as dinâmicas sociais, principalmente no tocante à formação de territórios. Então, levantam muitas discussões, né, acerca de direitos e de acesso a espaços e formação de território, etc. Então, o primeiro momento começa aqui com uma reflexão acerca do uso do termo juventude ou juventudes e oferece a leitura de um texto e de algumas imagens como proposta para orientar a primeira reflexão e termina com algumas perguntas para o aprofundamento dessa discussão. Então, nós temos aqui já algumas imagens, né? Um jovem andando de skate, jovens no que parece ser um bloco de carnaval, jovens indígenas e uma jovem no campo, uma jovem do MST. Continuando, esse é o texto apresentado no material de apoio. Ele vai trazer uma reflexão justamente sobre o fato da juventude ser uma noção socialmente construída, que ganha contornos próprios em momentos históricos diferentes, até mesmo espaços geográficos e outros aspectos simbólicos e etc. Então ela vem trazer uma introdução, uma noção básica da ideia de juventudes aqui para os alunos. Para esse primeiro momento, pode ser utilizado a sala de aula invertida. Cabe muito bem, o professor ele pode realizar apenas as discussões sobre as questões e a troca de ideias, uma vez que os alunos podem se apropriar do texto em casa. A situação de aprendizagem aqui no primeiro momento propõe questões que seriam trabalhadas na próxima aula, como vocês podem ver aqui embaixo. Então, utilizando a metodologia da sala de aula invertida, o professor teria tempo também para trabalhar essas questões na primeira aula, no primeiro momento. Então, isso contribuiria para o entendimento da noção de juventudes e de papel dos jovens na construção e reprodução cultural. O segundo momento inicia uma discussão sobre as juventudes e a produção e reprodução cultural. Para isso, apresenta um texto e algumas questões
Nesse momento, o professor que quiser fazer uso de uma metodologia ativa pode usar, por exemplo, o estudo de caso, uma vez que a última questão aqui embaixo, nos 3 pontos, apresenta uma reflexão sobre as culturas juvenis nos tempos dos pais dos alunos. Então aqui ele levanta, né? Pensando nas culturas juvenis do tempo dos seus pais e comparando-as com a de hoje, aponte continuidades e descontinuidades na forma de expressão e manifestação dessas culturas. Então caberia aqui um estudo de casos. Os alunos poderiam ser incentivados a entrevistar os pais, por exemplo, e fazer um estudo de caso de como era ser jovem no tempo deles, quais eram as manifestações, as representações e etc. Bem interessante. O terceiro momento, ele adentra especificamente na discussão acerca da territorialidade e de como diferentes grupos de jovens se apropriam dos espaços e formam seus territórios. Ele apresenta também o conceito de subsociedades, ou, popularmente, as tribos urbanas. Nesse momento, seria interessante o uso do ensino híbrido enquanto metodologia ativa, para que o professor possa transmitir aos alunos algum vídeo, reportagem ou documentário sobre as tribos urbanas. A internet tem muito material sobre o assunto. Eu não coloquei nenhum específico, porque eu acho que o professor que se interessar pelo uso da metodologia deve ter a liberdade de escolha do material utilizado, mas uma breve pesquisa aí no YouTube, por exemplo, mostra o quão rico é a internet de material acerca desse tema, das tribos urbanas e dos grupos juvenis. Dessa forma, o professor ele pode se ocupar apenas da explicação científica e teórica sobre o tema e, ao mesmo tempo, apresentar de fato essas tribos para os alunos e ampliar o nível de entendimento deles sobre o assunto. Continuando, o quarto momento, ele apresenta 2 músicas de movimentos culturais diferentes que podem ser analisadas. Uma é do movimento punk, a música rock de subúrbio da banda Garotos Podres, e a música de funk Eu Só Quero Ser Feliz, do grupo Cidinho e Doca. As 2 músicas abordam questões como territorialidade, visão política e ideológica desses movimentos. Para a análise dessas músicas, seria interessante o uso da tecnologia em sala de aula, principalmente para as escolas que já estão com as salas de recursos tecnológicos montadas, o que torna tudo muito mais fácil, né, de transmitir ali a música, fazer um momento de descontração. Então seria tanto uma forma de usar uma tecnologia como aliada, quanto essa oportunidade de gerar um momento em que os alunos estão descontraídos, ao mesmo tempo que estão analisando uma cultura que às vezes eles desconhecem. Aqui estão as questões que são apresentadas no final do quarto momento, né, e elas tratam das análises das músicas. Então elas perguntam sobre os temas cantados pelos grupos, o que motiva os jovens dessas práticas a abordarem esses assuntos, como são construídas as identidades dessas juventudes nas músicas, quais são as marcas das territorialidades nas músicas, o que os aproxima e os distancia, e em relação aos aspectos ideológicos, como as músicas expressam as condições de existência das juventudes representadas e suas demandas. Então dá para fazer uma análise até que profunda. E o momento final apresenta alguns artigos do Estatuto da Juventude, e é uma etapa que o professor pode fazer uma reflexão mais técnica sobre os aspectos legais e sociais em torno da juventude, e aprofundar essa reflexão com os alunos sobre os acessos ou não dos jovens aos direitos, né? Ele se inicia com uma breve reflexão que diz o seguinte: menos do que uma etapa cronológica da vida, menos do que uma potencialidade rebelde e inconformada, a juventude sintetiza uma forma possível de pronunciar-se diante do processo histórico e de constituí-lo. Ele apresenta alguns artigos
do Estatuto da Juventude, que aborda sobre o acesso à cultura, território e mobilidade, comunicação e liberdade de expressão, e cidadania, participação social e política e representação juvenil. Dá para fazer uma boa discussão, né, com a sala, uma aula dialógica sobre os acessos ou não que os jovens têm acerca desses grupos de direitos. Por fim, a referência bibliográfica que eu utilizei para o ATPC de hoje. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Não se esqueçam de preencher a lista de chamada. Tamo junto. Até a próxima. Olá, professores. Olá, professoras. Estamos aqui em mais uma ATPC da área de Humanas, disciplina História. Meu nome é Alessandro. E nós vamos retomar hoje, baseado no CAED, uma habilidade do primeiro ano do ensino médio que não chegou a 50% baseado nos dados do CAED, tá? E da AP do primeiro bimestre. Eu vou iniciar a apresentação aqui, e enquanto isso, nós vamos trabalhando os slides e falando as futuras ações que podem ser adequadas para a recuperação dessa habilidade. Então, vamos lá. ATPC de Humanas. Então, baseado no CAED, como foi a participação dos estudantes dentro dessa AAP do primeiro bimestre? Nós tivemos um percentual de 45%, acima da rede que teve 34% de participação. Isso foi ótimo, isso é excelente, tá bom? A média de itens respondidos, de 13, ou seja, respondidos. Depois, como foi o desempenho baseado na plataforma CAED dos estudantes nessa avaliação? O percentual médio de acertos no teste foi de 56% e na rede 55%. O primeiro conjunto de informações sobre o desempenho dos estudantes refere-se ao desempenho global no teste. Depois, nós temos aqui a divisão das diferenças significativas dos estudantes, que são número de estudantes em cada categoria, muito abaixo, baixo, médio e alto. Então, nós temos aí 491 estudantes com 19%, que ficou em vermelho, abaixo do básico, ou seja, muito baixo. Depois nós temos baixo, 512 estudantes, que também é um ponto de atenção, está em amarelo, 20%. Médio, 624 estudantes, ficou em azul, 24%. E o alto, nós tivemos 925 estudantes, com 36%, que ficou em verde, tá? E aí tem a referência aqui, de percentual de total de acerto no teste, tá? Podendo classificar muito baixo, baixo, médio ou alto. A habilidade que nós estamos falando, nós estamos elencando nesta TPC, é a habilidade baseada na BNCC e que está no currículo paulista, que é a habilidade do ensino médio, número 13, CHS 102, que é a categoria tempo e espaço. Então, na teoria, dentro desta habilidade, o que o estudante apresentou defasagem? Requer atenção os que erraram até metade dos itens das habilidades anteriores e requerem muita atenção os alunos que erraram todos os itens de habilidades aprendidos até o presente momento. A habilidade é esta daí, da categoria Tempo e Espaço, Ensino Médio 13, CHS 102. Nessa habilidade, nos remete que o aluno deveria, pelo menos, dentro desta questão de habilidade, identificar, analisar de forma política, econômica, geográfica, cultural, baseado dentro do racismo, a evolução, a modernidade
e avaliar criticamente o significado. Porém, os objetivos de conhecimento dentro dessa habilidade do ensino médio 13, CHS 102, são os objetivos de conhecimento a construção do discurso civilizatório em diferentes contextos e seus desdobramentos, partindo do iluminismo, imperialismo e neocolonialismo. A organização e funcionamento da sociedade na inter-relação entre indivíduo e coletividade a partir das diferentes matrizes conceituais dentro da cultura e outros, tá? E aí também nós temos aqui, que seria objeto conhecimento, verificar a organização e funcionamento da sociedade na inter-relação entre indivíduos e coletividades a partir das diferentes matrizes conceituais. Ou seja, o aluno deveria, nessa habilidade, contextualizar e protagonizar de forma assertiva esses pontos elencados nessa habilidade, que também poderia ser de que forma? Dentro de um debate em sala de aula, junto com o professor e com os demais pares de alunos, poder identificar e protagonizar, elencar e realizar defesas e posicionamentos em relação a essa habilidade, tá? E, segundo a plataforma CAED, não foi contemplado satisfatoriamente, ficando abaixo de 50%. Então, vamos lá. Aqui o tripé de competências. Nós temos que pensar que o conhecimento, as habilidades, as atitudes, é todo um conjunto. Nós não devemos pensar e nem nos sentirmos culpados do aluno não ter conseguido atingir essa habilidade, porque não é em uma aula, em 2 aulas ou um bimestre que ele vai construir essa habilidade e dominar positivamente essa habilidade do ensino médio. Por quê? A construção vem desde o ensino fundamental até o ensino médio, que é o primeiro ano do ensino médio. Então, nós temos que levar em conta o conhecimento prévio que ele teve. Nós devemos pensar de como essa habilidade foi trabalhada ou retomada dentro de sala de aula. Sala de aula que eu falo ou no presencial ou de forma remota, e as atitudes que ele relatou a partir do que foi trabalhado. Será que esse aluno conseguiu entender realmente o contexto dessa habilidade? O contexto desse assunto? O que ele imaginou dentro desse conceito, dessa habilidade, que ele poderia argumentar? Então, assim, não deu nesse momento, nós vamos tentar novamente fazer uma retomada, por isso que é importante os dados do CAED, para que possamos nos apropriar e retomar com esse aluno, para que ele realmente entenda essa habilidade deficitária. Lembrando também que é muito importante nós pensarmos nos momentos que estamos vivendo, né? Na questão socioemocional, cultural e os fatores externos que podem ter, infelizmente, acometido esse nosso aluno, tá bom? Então, vamos lá no ponto de atenção. Ponto de atenção são dentro das habilidades desenvolvidas na busca dessas competências. O conhecimento das habilidades e atitudes, como deve ser indissociáveis, ou seja, devem ser agregadas às demais disciplinas, para que nós possamos fazer com que esse aluno entenda de forma integral aonde essa habilidade quer levá-lo, ao entendimento pleno, tá? E a atitude também trata da combinação de conceitos, informações, emoções, troca de experiências e ideias do objetivo geral. Então, é muito importante também ficarmos atentos e darmos a oportunidade para que esses alunos transformem essa habilidade e que vire cotidiano dele, que ele possa fazer uma inferência, intervir, se posicionar diante dela dentro de vários aspectos históricos.
e das demais disciplinas, e mesmo no projeto de vida dele, e mesmo no cotidiano social dentro da escola ou fora da escola. A partir desse momento, dessa questão de grande importância para o nosso aluno, nós temos que pensar também no currículo em ação, tá? Como que nós vamos trabalhar tempo e espaço com esse aluno de uma forma que venha contemplar ele mesmo, que deixe ele mais à vontade, que ele fixe mais esse conhecimento? Então, através dos meios tecnológicos que nós temos aí, tanto território dentro da parte geográfica, nós temos também dentro da área de língua portuguesa e matemática para ver área, e também dentro da língua portuguesa para poder assimilar dentro dos textos de apoio, para ele entender o que é essa divisão que fala tempo e espaço. Tempo pode ser o tempo calendário, pode ser o tempo dele, pode ser o tempo da turma dele, pode ser o tempo do professor com a turma dele, e deles, e delas. E também nós temos que pensar o seguinte: qual a forma que esse aluno pode analisar essa habilidade fragilizada, que ficou abaixo da média na plataforma CAED? Qual é essa forma? Através do uso da matemática, através de dinâmicas de grupo, e principalmente usando as ferramentas tecnológicas disponíveis, que são sites, que são aplicativos, que são vídeos de apoio, e também lembrando que todas as outras disciplinas poderão contribuir também nessa habilidade, que ela vai se repetir. Essa habilidade que nós estamos falando do ensino médio, do primeiro ano, do novo ensino médio, ela veio lá do ensino fundamental. E ela tem sido tentado trabalhar de várias formas. Só que, agora, nesse momento do novo ensino médio, dentro dessa habilidade, no primeiro ano, ela ficou abaixo do esperado, ficou abaixo de 50%. Então, é uma habilidade que nós precisamos dar uma atenção melhor, para que esse aluno consiga chegar no final do ensino médio, no terceiro ano, ele tenha a propriedade de poder ter uma forma de discurso assertivo dentro daquele assunto que ele for abordado, ou que ele estiver conversando, que ele estiver lendo, que ele estiver vivenciando, tá? Então, assim, essa parte de hoje da TPC trata muito, assim, das emoções, de como se deu esse aprendizado, de como será retomado essa retomada, como que vai ser feito esse aprofundamento, essa recuperação e o nivelamento desta habilidade, tá? Então, para vocês aí, eu trabalhei somente essa hoje, porque é uma habilidade que apareceu no CAED, no primeiro ano, e que nós estamos à disposição para maiores esclarecimentos, tá bom? Eu conto com vocês na próxima TPC e fico à disposição. Muito obrigado a todos e bom trabalho.
Filosofia, currículo em ação, análise dos objetos de conhecimento em filosofia. Olá, professores e professoras da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Eu sou o Geraldo, PCNP de Filosofia, e vamos então para o recorte do nosso componente curricular aí, objetivando estudar e compreender um pouco aí os objetos do conhecimento dentro do currículo em ação. A didática configura-se como a área que tem como objetivo a compreensão da prática pedagógica e a construção de maneiras de nela intervir, que favoreçam a formação de educadores reflexivos, críticos e comprometidos com a educação para todos. Não podemos dizer que o aluno aprendeu o conceito ou princípio se não entendeu o seu significado. Fará parte do conhecimento do aluno não apenas a definição, mas também a interpretação, compreensão ou exposição de um fenômeno ou situação, quando for capaz de situar fatos, objetos ou situações concretas naquele conceito que os inclui. Então nós veremos diversos conceitos e tudo o que nós veremos será para que o aluno seja capaz de produzir essa interpretação, essa compreensão, essa exposição de um fenômeno ou situação através dos seus dados. Vamos então para o currículo em ação, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, primeira série do ensino médio, caderno do professor, volume 3. Eu fiz aqui um pequeno recorte do currículo paulista, etapa do ensino médio, página 229 e 230, e vou ler junto com você aí essa parte aqui que eu acho mais interessante e que fala para nós dos itinerários formativos. Portanto, espera-se que os docentes considerem as metodologias ativas como caminhos para oportunizar o desenvolvimento das habilidades previstas no itinerário formativo da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e nos itinerários integrados dessa área com as demais. Nós sabemos aí que agora a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas compreende História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Nesse sentido, a resolução de problemas reais e atividades que demandam pesquisas, leituras, organização para produção e compartilhamento de conhecimento, tendo em vista as demandas do mundo contemporâneo. Esperam-se dos professores mais flexibilidade e abertura para o novo em relação aos ritmos de aprendizagem, ao trabalho com materiais impressos e digitais, à organização e orientação de atividades. Eles também devem ser capazes de incentivar o estudante como produtor e não apenas como receptor do conhecimento, assim como rever as formas de acompanhamento das aprendizagens. Então, é fundamental, que o professor assuma esse caráter aí de incentivar o estudante a ser produtor e não apenas receptor do conhecimento, E nós vamos aí revendo aos poucos, essas formas de acompanhamento das aprendizagens. Então vamos aí para a situação de aprendizagem 3 em filosofia. O tema: as formas de ser e estar no mundo, fixação e deslocamentos em diferentes processos e tempos. Situação problema: quais fazeres sociais, políticos, econômicos e tecnológicos, dos mais simples aos mais complexos, tornam nossa sociedade melhor. Então essa é a situação problema, é a situação que deve ser resolvida ao final dessa situação de aprendizagem. Competência 2. Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão das relações de poder que determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações. Habilidade: analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das mercadorias e do capital dos diversos continentes, com destaque para a mobilidade e a fixação de pessoas, grupos humanos e povos, em função de eventos naturais, políticos, econômicos, sociais, religiosos e culturais, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a esses processos e as possíveis relações entre eles. Categoria território e fronteira:
objetos de conhecimento, a reflexão ética, as exigências morais do homem moderno, as exigências morais da contemporaneidade e as implicações para os direitos humanos, os regimes políticos e a produção da moral. Então, diante aí dessa questão da situação-problema, que são quais fazeres sociais, políticos, econômicos e tecnológicos, dos mais simples aos mais complexos, tornam nossa sociedade melhor, a partir dessa situação-problema é que nós veremos aí a habilidade. A habilidade proposta é analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das mercadorias e do capital nos diversos continentes, com destaque para a mobilidade e a fixação de pessoas, grupos humanos e povos em função de eventos naturais, políticos, econômicos, sociais, religiosos e culturais, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a esses processos e a possíveis relações entre eles. Então, aqui no finalzinho do texto da habilidade, é que nós encontramos um viés, uma visão mais filosófica. A habilidade ela contempla história, geografia, sociologia e filosofia. E do ponto de vista da filosofia, o viés é de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a esses processos e as possíveis relações entre eles. Então, se o aluno, ao final dessa situação de aprendizagem, tiver dominado os conteúdos que serão apresentados a ele, utilizando-se as metodologias ativas e as mais diferentes possibilidades, ele conseguirá atingir o objetivo desse conhecimento, que é o quê? A reflexão ética, as exigências morais do homem moderno, as exigências morais da contemporaneidade e as implicações para os direitos humanos, os regimes políticos e a produção da moral. Então, lá no final dessa situação de aprendizagem, o estudante deverá ser capaz de compreender completamente esse objeto do conhecimento, assim como também ele deverá ser capaz de resolver a situação-problema, que é quais fazeres sociais, políticos, econômicos e tecnológicos, dos mais simples aos mais complexos, tornam essa sociedade melhor. Então, nós estamos aí na situação de aprendizagem 3, componente curricular de filosofia. Tema: as formas de ser e estar no mundo, fixação e deslocamentos em diferentes processos de tempo, situação, problema. Quais fazeres sociais, políticos, econômicos e tecnológicos, dos mais simples aos mais complexos, tornam nossa sociedade melhor. Então, essa situação, problema, essa problematização, é o que perpassa toda essa situação de aprendizagem para que, ao final dela, o aluno possa fazer essa reflexão, tentando aí encontrar quais fazeres sociais podem tornar a sociedade na qual está inserido melhor. O objeto do conhecimento, a reflexão ética, as exigências morais do homem moderno, as exigências morais da contemporaneidade e as implicações para os direitos humanos, os regimes políticos e a produção da moral. Então, nós vamos aí para o caderno do aluno, página 295 em diante. Primeiro momento. Caro estudante, nesta terceira situação de aprendizagem, você será convidado a refletir sobre a ética e a política. O tema, as formas de ser e estar no mundo, fixação e deslocamento em diferentes processos e tempos, provocará essas reflexões. Então, aí você faz a acolhida ao estudante e começa a sua aula com algumas perguntas. Você vai colocar para ele essas perguntas e qual é o sentido aí. Ao colocar essas perguntas, você deve promover uma roda de conversa. A roda de conversa é uma estratégia metodológica e deve ser utilizada nas escolas. Diferentemente de um debate, ela não tem o intuito de definir um posicionamento vencedor. Sua eficácia reside na publicização de ideias, conclusões, dúvidas, etc., aprimorando, ressignificando ou descartando compreensões. Automaticamente, essa ideia pode influenciar o outro, fazendo nele uma ressignificação dos seus valores, daquilo que ele tinha como bom, como valioso. Então, para começar esse momento, é essencial compreender
os conceitos ética e moral. Para isso, vamos realizar um exercício. Leia atentamente o significado dessas duas palavras, pesquise sobre elas e elabore um mapa conceitual com a sua compreensão. Então, dentro daquilo que nós vimos lá, né, de que serão oferecidas diversas maneiras para que o aluno seja capaz, ao final dessa situação de aprendizagem, de fazer aquela reflexão necessária, agora você deve solicitar aí do aluno que ele faça uma pesquisa. Né? Então, por que a pesquisa? Porque a pesquisa é um processo sistemático para a construção do conhecimento humano. Então, ao pesquisar, ele não só se apropriará dos conceitos de uma forma mais completa, como também ele poderá encontrar outros conceitos, né, agregados a esses valores, a essas ideias que ele vai pesquisar. E tudo isso, né, pode trazer para o aluno uma outra visão de ética e moral. Então, depois disso, depois da pesquisa, ele deve, a partir, né, do que ele pesquisou sobre ética e moral, realizar um mapa conceitual. Então, o mapa conceitual é uma forma gráfica de representar conceitos, evidenciando as suas relações. Os estudantes podem realizar a produção do mapa à mão livre ou utilizar recursos tecnológicos. Então, fica aí, né, aí a seu critério, né, oferecer aí ao aluno um software, né, que faça isso. Existem diversos softwares aí gratuitos, no qual você pode fazer um cadastro e fazer até 3 mapas lá de forma gratuita. Então, esse primeiro momento aí é composto por 3 atividades: roda de conversa, pesquisa e mapa conceitual. O objetivo é promover uma compreensão dos conceitos de ética, política e moral. Através do diálogo inicial e da pesquisa, se espera que o aluno tenha compreendido a diferença entre ética e moral. Caso contrário, retome a explicação sobre a etimologia da palavra e o significado dos conceitos, por meio de uma aula expositiva. É muito importante que o aluno tenha se apropriado desses conceitos de ética, política e moral, para que ele possa dar continuidade, principalmente aqueles alunos que a gente sabe que não têm o mesmo ritmo, né, daqueles que se debruçam mais nessas questões de pesquisa. Então é preciso fazer aí uma socialização, talvez, de resultados. Segundo momento. Começamos então o nosso segundo momento na busca daquela reflexão primeira lá. Observe atentamente a imagem ao lado, o que é possível inferir sobre ela. Então, tendo aí em mente que você já conseguiu, né, fazer com que os alunos saibam distinguir ética de moral, vamos agora pedir a eles que façam, né, uma leitura desta imagem e façam inferências sobre ela. Então, a ideia aí é o quê? É convidar os estudantes para a realização de uma leitura da imagem, fazendo inferências sobre ela. O objetivo da atividade é promover a leitura e a interpretação, desenvolvendo a formação do estudante para a competência geral 4, em que as diferentes linguagens promovem a comunicação e expressam diferentes ideias. Os estudantes devem ser orientados a registrarem suas inferências no caderno e em seguida compartilhar com a turma. Esses apontamentos podem ser anotados na lousa. Então veja bem, você pode, né, ir anotando as expressões que os alunos irão emitindo aí a partir da leitura da imagem, né, fazendo as suas inferências na lousa e depois promover aí um pequeno diálogo. Nesse segundo momento, vamos pensar um pouco sobre como aconteceram as dinâmicas de movimentação das populações nos diversos continentes e refletir sobre as exigências morais do homem sobre as diferenças. Então, nós temos aí diversas exigências morais, né? Cada país aí tem o seu modo de ver, a sua cultura, e essa cultura gera a moral, gera a ética daquele país, daquele povo, daquele conjunto de pessoas que vivem numa sociedade. Então, aí o aluno é chamado a fazer a leitura, né, de um texto
que já foi estudado por ele lá no ensino fundamental, e agora ele vai rever esses processos migratórios voluntários e forçados, né? Então é preciso fazer uma leitura compartilhada do texto, seguida de uma aula expositiva dialogada. Então eu coloco para você aí, né, como sugestão também, o material que foi apresentado na TPC passada, né? E você tem lá um vasto material que pode ser utilizado agora para o entendimento desses processos migratórios aí. O texto está aí, Refúgio versus Migração. Você deve fazer a leitura compartilhada com o aluno. E na sequência, as diferenças étnicas e culturais de cada povo são colocadas para serem pensadas juntamente com o sentimento preconceituoso denominado xenofobia. Então, nós já falamos muito sobre isso, estamos falando sobre, né, esse sentimento preconceituoso já há alguns anos, né, dentro do currículo, e agora você é chamado a fazer com os seus alunos uma interpretação das diferenças étnicas e culturais à luz desse sentimento preconceituoso denominado xenofobia. Então, de que maneira essas diferenças étnicas e culturais se acentuam a partir da xenofobia? Então, com a intenção de apresentar outras possibilidades, se sugere aí para você um filme, sugere também um livro, e eu vou fazer também, né, uma sugestão aí para que você possa usar também da ATPC passada. Nós falamos aí sobre os aspectos da imigração, cultura, né? A nigeriana aí deu para nós um relato da situação dela, e a Neuza, né, a PCNP de Geografia, expôs, né, toda essa situação aí, né, de uma maneira bem eloquente. Então, dá para você pegar o PowerPoint e aproveitar isso nessa aula aí que você deve fazer para que os alunos tenham aí um pouco mais de propriedade desse problema da imigração. Então, o segundo momento é um pouco mais extenso e apresenta de início uma leitura de imagem, em seguida a leitura compartilhada de um texto, depois as diferenças étnicas e culturais devem ser pensadas junto com o sentimento preconceituoso chamado xenofobia. Imagem, filme, livro, dado de pesquisa são oferecidos para que o estudante possa entender o contexto da xenofobia e seus desdobramentos. Fica ainda como sugestão para análise o relato da nigeriana elencado pela PCNP Neuza na TPC passada. O objetivo é dinamizar e diversificar o ensino, a aprendizagem, para que o estudante possa compreender e posicionar-se criticamente em relação à xenofobia. Ter empatia e viver livre de preconceito de qualquer natureza é ação imprescindível para encontrar o equilíbrio nas exigências morais da contemporaneidade. A leitura tem como objetivo extinguir os preconceitos e resgatar o princípio de que somos todos iguais e temos os mesmos direitos. Então agora, a xenofobia é um preconceito tão marcante que a Declaração Universal dos Direitos Humanos possui alguns artigos que tratam diretamente dessas implicações. Então vamos fazer aí, junto com o aluno, a leitura, né, dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, desses artigos que foram separados aí, para que nós possamos compreender um pouco do problema da xenofobia. Depois dessa leitura, né, o aluno é chamado a produzir um texto argumentativo. Então, eles vão se deparar aí com alguns exemplos de manifestações preconceituosas e serão convidados a responderem se consideram essas ideias aí, esses exemplos aí de manifestações preconceituosas, se consideram elas éticas ou não, tendo que justificar a resposta. Então, o importante aí é que o aluno seja capaz de justificar essa resposta. Não fique apenas, né, no sim ou no não. Que ele consiga elaborar a partir daquilo que ele já leu, a partir daquilo que nós já estudamos e que pode ser retomado a qualquer momento, que ele possa então fazer aí
uma análise mais criteriosa desses problemas do preconceito, desses problemas que nós enfrentamos hoje, a xenofobia, a migração e tudo isso aí que nós já vimos, né? Espera-se, com o desenvolvimento dessa atividade, que os estudantes se posicionem de forma argumentativa, elaborando um texto dissertativo com base nos dados estudados até o momento. Então é preciso orientar aí o aluno, a partir da resposta desses questionamentos que serão colocados aí para ele, que ele possa então produzir esse texto, criando uma argumentação a partir daquilo que nós estamos estudando. Na sequência, se pode fazer aí uma visita ao museu virtual. Então, dentro daquelas possibilidades que nós vimos lá, nós temos aqui a possibilidade de que o aluno faça uma visita virtual. Depois de elaborar o texto, os estudantes são encaminhados para o site do Museu da Imigração. O QR Code direciona-os para o ambiente de navegação sobre o MI. Esse é o lugar, o site, em que encontrarão as informações para a realização da pesquisa. Oriente-os a se dividir em 4 grupos para explorarem as abas do ambiente virtual. Então, dentro daquelas ferramentas possíveis, essa é uma delas. Então, o aluno pode utilizar o celular dele, pode-se utilizar a sala de informática, pode-se utilizar aí, o telão, o computador, aquilo que está disponível de tecnologia na escola no momento. Depois, nós temos a árvore genealógica da família do estudante. O aluno é chamado aí a realizar essa árvore genealógica da própria família. Por quê? Porque ele é chamado também a fazer uma atividade interdisciplinar, ou seja, ele é chamado a fazer uma análise da sua própria família. Então, ainda no segundo momento, o estudante é convidado à leitura de artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos para exercitar a empatia e se livrar de preconceitos. Na sequência, o estudante deve analisar exemplos de manifestações de preconceitos e se posicionar de forma ética, elaborando um texto dissertativo argumentativo com base no que foi estudado até o momento. A argumentação, ela faz parte das 10 competências gerais essenciais para o desenvolvimento das aprendizagens. Sendo assim, de modo geral, o desenvolvimento dessa atividade deve promover a formulação de ideias e a apresentação de pontos de vista com base nos direitos humanos e na ética, promovendo a competência geral 7. A seguir, o desafio interdisciplinar leva os estudantes a investigarem as suas origens, fazendo uma sondagem com seus familiares. Esse é um momento importante para compreenderem que o Brasil é uma nação composta por misturas e que os movimentos migratórios contribuíram diretamente para a mobilidade e a fixação de pessoas. Com esse movimento, eventos políticos, econômicos, sociais, religiosos e culturais acabaram influenciando as exigências morais da contemporaneidade. Ao olhar para a sua origem e a de sua família, o estudante poderá compreender as influências da cultura de seus antepassados sobre a sua vida. Por fim, a proposta da árvore genealógica pode ajudar a registrar as informações no caderno do estudante. Então, como nós vimos aí, existem aí diversos instrumentos que são utilizados o tempo todo nesse novo modelo, nesse novo momento. É preciso estar aberto a tudo isso para que nós possamos auxiliar o estudante na obtenção aí do conhecimento. O terceiro momento, ele vai falar dos regimes políticos, Então nós vamos entrar aqui um pouco na política, aquilo que nós estudamos, sempre vimos em filosofia. Agora ele aparece aqui com um recorte pequeno, trazendo para nós apenas como esses regimes políticos podem inferir na produção da moral. Os regimes políticos e a produção da moral. Sugerimos a leitura compartilhada seguida de uma aula expositiva dialogada sobre o momento. A pesquisa sobre as formas de governo do tempo de Aristóteles e as formas que temos hoje em dia, essa pesquisa pode ser realizada a partir de livros didáticos e ou sites que abordam o assunto. Então fica aí mais uma pesquisa para que o aluno possa realizar. É importante a realização dessas pesquisas por parte do aluno. Temos aí então o texto, que deve ser lido,
E depois nós temos aí as formas de governo ditas legítimas e as formas de governo ditas ilegítimas, né? Então tudo isso deve ser compartilhado com o aluno, no sentido de que ele possa realmente compreender, né, a monarquia, a aristocracia, a democracia, a tirania, a oligarquia e a demagogia. Depois nós temos aí algumas questões para que o aluno possa responder. Pesquise as formas de governo citadas no quadro, aquelas lá que eu acabei de dizer, para quais delas você encontra exemplos hoje. Descreva-os de forma sucinta. Então, quais tipos de governo estão ainda sendo utilizados hoje? Quais tipos de governo daqueles estão acontecendo aí nos vários países do mundo? Considerando seus estudos sobre os regimes políticos e as reflexões sobre a ética e a moral, na sua opinião, qual é o melhor regime para garantir os direitos dos migrantes? Justifique sua resposta. Então, é muito importante essas duas questões, dois questionamentos. Eles não devem ser escritos, devem ser apenas dialogados com os alunos, né? A partir da pesquisa que eles irão fazer lá sobre os regimes, sobre os regimes de governo, ele pode chegar facilmente a uma resposta para essas duas questões. Então é preciso fomentar isso para que o aluno vá criando essa capacidade de análise crítica, né, de percepção e de expressão. Então, o quarto momento é uma questão do Enem, colocada aí para que o aluno tenha, né, esse contato aí com esse tipo de questão que ele irá encontrar lá no Enem. Então é o momento de colocar para o aluno essa questão para que ele possa responder. Então, associando ao contexto migratório contemporâneo, o conceito de hospitalidade proposta pelo autor impõe a necessidade de, é preciso que ele leia o texto com atenção, e é preciso orientar o aluno à leitura atenta dos textos para que ele possa encontrar as respostas corretas. E para concluir aí essa situação de aprendizagem, nós vamos então para aquela reflexão lá que é o objeto próprio da filosofia. Depois de todo esse aprendizado construído junto com o aluno, agora nós vamos para o grande final dessa situação de aprendizagem, que é levar o aluno realmente a produzir aquela reflexão que nós tínhamos lá colocada lá no começo, né, da nossa situação de aprendizagem. Então, os estudos sobre as formas de ser e estar no mundo e suas implicações morais devem ter provocado em você alguns pensamentos sobre suas atitudes. A pergunta do semestre: quais fazeres sociais, políticos, econômicos e tecnológicos, dos mais simples aos mais complexos, tornam nossa sociedade melhor? Então, essa é a pergunta, a reflexão deve ser respondida aí pelo aluno nessa situação de aprendizagem. A partir do momento em que ele compreendeu toda essa situação que nós colocamos aí, agora, quais fazeres sociais, políticos, econômicos, tecnológicos, dos mais simples aos mais complexos, tornam a nossa sociedade melhor? Ela vem ao encontro dos estudos realizados nessa situação de aprendizagem. Descreva em tópicos quais seriam os seus afazeres para garantir a melhoria na convivência entre as diferenças em nossa sociedade. Então, nós temos aqui essa ideia de que esses fazeres são os fazeres que devem dar resposta a tudo isso que nós estudamos desde o princípio lá da situação de aprendizagem até aqui ao final. Então, a partir disso aí, nós vimos diversos aspectos da sociedade, diversos aspectos aí do Estado, das leis, da política. Então, quais são esses aspectos aí que constituem-se em fazeres que possam melhorar aí a nossa vida em sociedade, possam diminuir a xenofobia, diminuir o preconceito, diminuir o problema migratório? Quais são os fazeres sociais, políticos, econômicos e tecnológicos? Então, o aluno agora ele é chamado a refletir sobre isso
descreverem tópicos para fazer a conclusão dessa situação de aprendizagem. Bom estudo aí, boa aula e até a próxima.